Estamos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já Obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo. Quando a gente maceta, acaba o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetando porque Deus está mandando um macetando. Neste carnaval, aconteceu essa cena lamentável da Baby do Brasil, dando uma de profeta do Apocalipse. E como a gente tem falado desses profetas aqui no canal, eu não poderia deixar passar em branco esse episódio. Como eu já disse anteriormente, o medo vem de muito, pois essas profecias mexem muito com o imaginário popular, principalmente do brasileiro que adora esses cenários apocalípticos. Assim como os americanos. Eu acho que talvez toda essa influência norte-americana tenha fomentado isso na cabeça do brasileiro. Aqui está um ponto fundamental. O brasileiro não sabe de nada. Ultimamente, a coisa piorou muito. Na cabeça do brasileiro médio, não há a mínima noção do que seja esse apocalipse. Muito menos a noção de que existem inúmeras divergências que são discutidas há milhares de anos sobre esse assunto. E essas discussões são feitas por gente muito mais capacitada do que Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Olha que nível chegamos. Vamos entender quem é Baby do Brasil, pois eu mesmo conhecia só de vista e tive que dar uma pesquisada para fazer esse vídeo. A Baby do Brasil nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, e ficou conhecida nacionalmente na década de 70 por ser uma das vocalistas do grupo Novos Baianos. A cantora se tornou evangélica no fim da década de 90. Ela passou a se chamar de Popstora, uma junção das palavras pop e pastora. Baby também fundou a igreja Ministério do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Baby afirma falar com Deus e ter visões desde criança. Seus pais a levaram para um psicanalista na época que receitou remédios, porém ela não os tomava. Segundo ela, abre aspas, eu ouvi de Deus que era para eu não tomar. Então, meu pai me dava medicação, eu fingia que tomava e cuspia, fecha aspas. Então, você já tem uma pessoa que, na visão dos pais, já tinha algum problema psicológico, foi levada ao psicanalista, o psicanalista receitou remédio e ela se recusava a tomar, e a justificativa dela era que Deus falava para ela não tomar. Ela disse isso em uma entrevista à revista Quem. É uma revista muito antiga, talvez vocês não conheçam. Em abril de 2012, durante a entrevista com o apresentador Amaury Júnior, na Rede TV, Baby afirmou que o momento decisivo para sua conversão ocorreu quando acordou em casa e se deparou com um homem estranho ao lado, ameaçando sua vida. Baby relatou ter pegado uma faca para se defender, mas decidiu entregar sua vida a Deus. Segundo ela, nesse momento o homem ficou imóvel. Ela também mencionou ter sentido o sangue de Cristo pingando em seu ombro. Abre aspas. Tudo isso sem LSD, sem maconha, sem nada, fecha aspas, relatou aí a Baby Consuelo. Então, bizu pro 6. Toda vez que aparecer esses profetas do fim do mundo, procure saber da sua vida pregressa. Dificilmente você vai dar credibilidade após isso. Pois veja, além das vozes na cabeça dessa Baby do Brasil, o que mais ela fez? Não há conversão verdadeira. Essa galera que cria igreja, em certo aspecto, é como os desigrejados. Eles realmente se sentem superiores, portanto ignoram a tradição. Isso é coisa de revolucionário. O fato deles falarem de Deus, de Jesus, não quer dizer nada. Segura aí o que fala o nosso Senhor. Marcos 13, versículo 21. E se então alguém vos disser, o Cristo apareceu aqui, ou está além, naquela vila, não acreditem, porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas, cujos sinais enganariam, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Tenham cuidado, porque já vos avisei sobre tudo. Veja,
eu estou usando o próprio livro que dá embasamento ao que esses pseudo-profetas dizem. Segura outra aí. Marcos 13:32. Contudo, ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos, nem sequer o Filho de Deus. Só o Pai sabe. Portanto, conservem-se alerta, vigilantes, pois não sabem quando isto se passará. Então, não cabe a gente especular sobre isso. Logo, essa galera que estimula esse medo nas pessoas, anunciando que o fim está próximo, essa galera está errada. Nisso incluímos até muitos pastores que fazem parte das igrejas tradicionais. E eu quero dizer para vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo. É uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkistora, popstora, eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já vinha ouvindo há muito tempo, e a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito, é a única maneira de Deus interferir no meio da terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já está virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso, é para as pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito, procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior, ninguém quase queria ouvir, foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Se liga. O que deve ser estimulado é a vigília, a observação da palavra, pois ninguém sabe a hora a não ser o Pai. Para aqueles que acreditam, mantenham-se fiéis e entreguem sua vida a Deus, ao Cristo. Nisso consiste aquela frase que sempre repito aqui: não tenhais medo. Não tenhais medo. A mensagem é de coragem, não de covardia. Quanto à mentalidade revolucionária, que eu falei anteriormente, a gente pode entender um pouco quando a gente fala sobre a teologia do domínio. Vou trazer aqui uma abordagem do sociólogo Josimar Silva. Ele vai dar uma ideia de como isso entra em disputa no campo político. Mas não se engane. Não imagine que essa teologia do domínio funciona como uma forma de resistência à esquerda. Na verdade, é uma das tantas vertentes da própria esquerda. Faz parte da revolução que eles tanto almejam. Josimar Silva apontou que Baby faz parte de uma coalizão apostólica global, conhecida como Teologia do Domínio. Uma das principais representantes da corrente é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, adepta da Igreja Batista Atitude. A coalizão apostólica global, segundo Josimar, é, abre aspas, um movimento que busca restaurar o governo apostólico, considerando todos os outros chamados ministeriais. Aí se inclui pastor, profeta, mestre, evangelista. Tudo isso subjugados a um ou a uma apóstolo ou apóstola. Então, se você já considera a possibilidade de um apóstolo mulher, a gente já tem um rompimento com a tradição aqui. Isso só sinaliza essa mentalidade revolucionária que eu tanto falo para vocês, que é justamente essa intenção de romper com essas tradições. Ela pode se manifestar de diversas maneiras e em diversos campos. Então o professor Josimar, da UNB, da Universidade de Brasília, deu mais detalhes em uma thread no X. Abre aspas. Primeiro, um domínio sobre outros segmentos cristãos, com o alvo de colocar todos os cristãos sob a hierarquia do manto apostólico. Há também um projeto de governo, mas não só político e institucional, mas também de governo religioso, cultural, econômico e social, fecha aspas. Então, quando se fala de projeto de poder,
já temos um problema aqui. Que esse não deveria ser um plano da igreja verdadeira. Quem trabalha dessa forma está errado. O Josimar diz ainda que Baby trabalha no, abre aspas, projeto de expandir a cultura gospel para os espaços não alcançados. Fecha aspas. Isso aqui pode até se encaixar naquela ideia da evangelização, mas veja que os termos utilizados, as palavras utilizadas, são jargões da própria esquerda. Então, quando você aborda essa questão com o vocabulário de esquerda, então você já desconfigura a verdadeira razão para você levar o evangelho a todas as pessoas. Que é justamente o quê? A expansão do acesso à palavra de Deus. Mas você percebe que essa coalizão, ela trabalha dentro de uma configuração que é típica da esquerda, que está mais preocupada com o projeto de poder do que com a própria palavra. Isso vai ficar mais claro. Veja bem, o Josimar vai continuar, abre aspas, na perspectiva da teologia do domínio, a qual Baby e a colisão apostólica internacional se filia, a sociedade é constituída por montes, sob os quais o conservadorismo cristão deve governar. Igreja, educação e ciência, economia e negócios, governo, cultura e entretenimento. Fecha aspas. Abre aspas novamente porque ele continua falando. O carnaval, sendo a maior festa popular do Brasil, não iria ficar de fora dessa. A teologia do domínio diz que as igrejas não devem mais fazer retiros, mas devem ficar e ocupar as cidades lutando contra os deuses carnavalescos. Fecha aspas. Aqui já tem até uma inconsistência por parte do professor, porque jamais um cristão falaria de deuses carnavalescos, porque não existem deuses, existe só um Deus na perspectiva cristã. Aí é que a gente já aponta uma inconsistência. E se essa coalizão ela utiliza desses termos, aqui a gente já tem um problema, uma inconsistência, dentro da própria coalizão que se diz cristã. Vocês estão entendendo por que eu estou falando que essa coalizão ela não trabalha em função da verdadeira igreja, mas sim baseada em projeto de poder? Veja bem, quando você analisa o governo do Bolsonaro, que se dizia católico, casado com uma mulher que é evangélica, de uma dessas igrejas aí que faz parte dessa coalizão, qual benefício, quais garantias que esse governo trouxe para a igreja? Eu, particularmente, não vejo nenhum. Porque a gente percebe claramente que a igreja está cerceada. Porque o pastor e o padre não têm mais liberdade de falar abertamente sobre o que está na Bíblia. Porque ele corre o risco de ser preso. O que Bolsonaro e Michele Bolsonaro fizeram a respeito disso, em relação à liberdade religiosa? Então, todo aquele trabalho que Michele Bolsonaro, teoricamente, fez pelos cristãos, faziam parte, sim, de um projeto de poder. Não em nome de Cristo, não em nome da igreja, mas em nome de poder para um determinado grupo ou facção que se diz cristã, mas que na sua essência não é. Outro problema, porque ao entrar nesse plano de expansão de domínio, parece valer tudo, inclusive participar do carnaval, sem observar tudo que de ruim essa comemoração traz.
Ainda de acordo com Josimar, os blocos gospels do carnaval, abre aspas, não querem aceitar a cultura brasileira. Eles querem impor a cultura gospel, fecha aspas. Talvez exista uma preocupação por parte do professor por conta justamente dessas imposições, mas não imaginem que quem está na frente da coalizão apostólica pensa muito diferente do Josimar. Na verdade, se vocês investigarem, a estrutura do pensamento deles é idêntica. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curtam, deem um like, compartilhem esse vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas. Cuidado com os falsos profetas e com o carnaval. Se eles aparecerem juntos, cuidado redobrado. Um forte abraço, até a próxima. Fui.